Fala galera, muito boa noite, estamos começando mais um Fala Aí. Hoje estou na presença aí do meu irmão Rafael novamente, Thiago aí, ex-treinador de futebol de 7, também está tentando retomar a carreira, vai se apresentar aí para vocês, para a gente começar o bate-papo, beleza? Fala galera, sou o Thiago, tenho 37 anos, eu queria agradecer a oportunidade do Gabriel e do Rafa. E vamos bater esse papo aí, vamos conversar um pouquinho sobre o futsal, sobre a bola aí. Sobre a bola. Vamos com tudo. Então, a pergunta que a gente sempre faz de praxe aqui é como que começou a tua carreira assim com bola, né? Se antes de você falou com a gente no off aí sobre futsal também, né? Antes de engrenar no futebol de 7, mas se antes lá criança tentou jogar bola também, se você gostava. Porque assim, ninguém entrou na bola por acaso, né? Como é que é a tua história assim? Gostar, eu sempre gostei mesmo, mas nunca tive talento não. Isso aí é. Né? É aquela coisa de criança, que quer jogar uma bola, o pai leva, o tio leva, o padrinho. Era mais para atletismo do que futebol, porque eu corria bem mais. E a paixão era futsal, né? Porque eu sou da época que tinha os clubes de bairro, então tô meio velhinho já, né? Aí tinha os clubes de bairro e era legal, e a gente marcava para jogar entre a rapaziada da rua. Time contra, essas coisas. Exatamente. Só que talento não tinha, não. Corri atrás, tentava jogar, tentei jogar no Sargento de Cascadura ali, que tem Sim, hoje é. Sargento tentei jogar com a rapaziada, a quadra era enorme, gostava de correr ali pra caramba, cara. Mas começou daí, né, do futsal, campo nunca fui, até porque era mais difícil também, era longe e tal. E começa no futsal e aí quando eu vou para treinador, começa bem mais amador, eu machuco o joelho. Jogando bola, né, jogando pelada. Isso você tinha quantos anos? Foi aí, deve ter sido 2012. 10 anos atrás? Uns anos atrás, né? Mas tu já pensava em trabalhar com a bola? Ou foi por acaso, assim? Foi por acaso. Eu estava ali naquela transição para fazer educação física, né? E a gente tinha um time de pelada de amigos, que era o Realeza, entre outros, né? Comecei ali um monte de time de pelada de amigos que a gente vai fazendo para reunir a galera, que era só desculpa para reunir a galera, né? E aí com o Realeza... de domingo, né? Exatamente. Mas só que com o Realeza era uma loucura de final de semana, porque a gente passava mais o final de semana com a galera do futebol do que com a nossa família mesmo. E era... a galera passava a semana já pensando naquele final de semana. Exatamente. Uma resenha, aquele... E às vezes chegava final de semana, tinha 3 jogos no sábado, 3 no domingo, 2 no sábado. O dia inteiro na rua. O dia inteiro na rua. Já não era mais só pelado, né? Já não era mais. E aí surge da necessidade de eu estar com o joelho ferrado, não poder jogar mais. A rapaziada deu um graças a Deus ali, né? Eu tava quebrando, mas... E aí você tem que ficar alguém do lado de fora, né, pô? Fiquei. Orientava. Pra fazer as trocas, pra ser xingado, pra sair alguém contigo. É aquilo ali. E aí fui ficando e, pô, nesse ano... Mas sem torneio, era só vistoso pelado? Não, era torneio, campeonato. Né? A gente jogava ali alguns campeonatos, tipo, tinha um campeonato aqui na Pauferro. Campeonato famoso teve na Pauferro, né? Por muitos anos. Campeonato continua ainda. 18ª ali. Campeonato do Pauferro ali. Continua, ali já tinha esse campeonatinho, que a rapaziada se uniu ali, que era o Rodolfo e o Maranhão, né? Gustavo Maranhão. Eles se uniram e montaram esse campeonato hoje, que é bem grande. Tinha a Liga Zona Norte, né? Que era do Alzer, se não me engano. Começou mais ou menos ali por ali também. Isso aí. Eu me lembro mais e aí tinha uma liga que era mais pra cá também, eu não lembro o nome ali. Acho que o Alto da Boa Vista também tinha uma... Então, mas do Alto da Boa Vista era do mesmo, era do Maranhão. Já fazia parte. Que aí já fazia parte, já se juntaram, acho que é mais ou menos esse tempo aí. E aí tinha a Liga Zona Norte, né, que era o Passo Manete, e aí tinha alguns campos por ali, que o Passo Manete é quase um campo de 11, né, ali é gigante. E aí esse ano a gente ganha tudo, irmão, ganha. E você machucado? Deu machucado como treinador. Na resenha, para fazer ali as trocas. Mais de resenha mesmo, de fato, do que um comando, né? Não tinha, de fato, já. Naquela época já estava comendo, já tinha o futsal um pouquinho mais sério, né? Mais profissional, né, no caso. E aí foi aí que eu começo a embarcar e ir para esse lado. Foram campeões, falou, pô, você já tem essa prova, né? Eu comecei a estudar logo depois disso. Entrei para... Porque ali você viu talvez uma oportunidade, né? Que eu estudando, de repente... na verdade eu queria ir para o lado para trabalhar com criança, que é o que eu não gostava. na bola. Na bola, ou no
colégio, que é educação física, né? Educação física, então eu vou para esse lado aí. E é onde eu trabalho até hoje, né? Na educação física, no futebol, e é o que me preenche. Acho que eu vi no teu Instagram hoje, não foi? Me preenche ainda lá. Começa amador, beleza? A gente, de todos os campeonatos que disputou, acho que a gente disputou uns 5, 6 campeonatos no ano, perdemos um só, fomos vice. O resto a gente ganhou. Isso não é brincadeira, né? Não é brincadeira, era um timaço, mas era um timaço, a galera boleirada total, né? E meu irmão teve um time de pelada também dos amigos, só pegando o gancho. É. 2010, 11, isso Pô, aí. o campeonato de Jacarepaguá a gente ganhou tudo aqui. Campo de 11. Campo de 11. Já era profissional, já. Não, campo era profissional. Não, isso, times bons e assim, juntou só amigo mesmo, de condomínio, Montou amigo de um time, escola, cara. montou um time. E assim, deu liga o time. Tanto que o nome do time é o nome do condomínio, Vale. Vale do da Rio Grande. Da Rio Pô, Grande. maneiro. E assim, ganharam jogando muito, assim. Eu filmava os jogos, eu lembro que eu já filmava e era pequenininho, e, pô, era maneirão pro jogo. Cara, e assim, é maneiro tu tá ali porque o competir é muito gostoso, né, cara? Competir é muito bom, Competição sabe? Lógico que, pô, quando a gente perde não é tão bom, mas saber lidar com isso também, aprender em cima disso, o esporte assim, né? É bem Saber Só um lidar, ganho, só um ganho. Igual eu falo, Exatamente. o Brasil na Copa do Mundo. A Argentina ganhou, a França podia ter ganho, o Brasil podia ter ganho. O Brasil não ganha desde 2002, beleza, mas só um ganho. 2010 só um ganho, 2006 só um ganho. Exato. No futsal só um ganha. Exato. Então é assim, só um ganho. É sempre assim. Então o resto todo mundo ali vai perder. Isso a gente fala do segundo lugar para baixo, tudo bem, né? Mas aí que tá o grande barato da coisa, você também ter a resiliência ali, saber onde é que você errou e aprender a partir dali, né? Porque o futebol é muito legal, cara, porque a cada rodada ele te dá a chance de vir melhor, de aprender com o que você fez na última rodada ou no último campeonato. Então, na semana seguinte você já tem a chance. Então, às vezes nem na semana seguinte, no meio de semana você já tem que virar a chave, porque tu foi eliminado no final de semana, mas tem um campeonato e é outro adversário, e se tu não for bem também tu vai se afundar, então tá sempre ali em constante renovação. E isso é legal pra caramba. Eu particularmente acho isso fantástico. Aí você foi ali, se machucou, ficou nessa resenha ali como treinador. Foi o campeão do campeonato. Mas quais campeonatos assim te chegaram a disputar, você lembra? Jacarepaguá? De maneira amadora a gente disputou Liga Zona Norte, que é que eu te falei, são os campeonatos, lógico que todos eles têm nome, né? Mas era competitivo mesmo, assim? Era competitivo, pô. E você ficou decepcionado porque não jogou ou não? Na verdade eu estava incluído, né? Inserido no você viu como estava pra você, estava machucado. Eu tinha que operar, pô. Eu rompi o ligamento cruzado, né? Sim, não tinha E aí, como participar mais da... Uma maneira de estar ali no meio com a rapaziada era isso. E fez bem pra minha cabeça, tá? Sim. Tá ali porque, de uma maneira ou de outra, você vem sempre jogando e tal. Quando rompe, quando você se machuca, né, guardadas as devidas proporções, né, você se imagina ali, cara, você acabou, né? E aí, para a sua cabeça é bom você manter um movimento, fazer alguma coisa e foi ali que eu comecei, foi ali que a galera me trouxe de volta e era todo final de semana. Na verdade, você não saiu do grupo. Exatamente. Você saiu da posição que você tinha dentro de campo. Eu estava envolvido ali com a rapaziada, né, e todo final de semana eu estava com bola e estava mexendo e estava trabalhando com aquilo. Logo depois comecei a estudar e é legal que eu começo a estudar e já entro direto para esse negócio de time e começa a estagiar, conhecer as pessoas. E vem desse amador, vem dessa parte amadora, né? Que aí você parte com outro pedaço que ainda é amador, mas é muito mais profissional, porque já tem ganho, já tem cobrança, já tem um monte de coisa. Não que a gente não se cobrasse no amador, né? Tinha que ganhar, na cobrança rolava. O pau cantava quando a gente perdia, mas estava ali. Mas para minha cabeça assim, foi fundamental estar ali, irmão. Independente de estar dentro do campo, estar fora do campo, mas estar ali inserido naquele ambiente, para minha saúde mental foi fundamental. E por quanto tempo durou isso aí? Durou pelo menos aí uns 1 ano, 2 anos mais ou menos. 2 anos mais ou menos. Todo final de semana? Todo final de semana. Que loucura é isso aí. Imagina, todo final de semana tu viver isso. Sábado e domingo direto. A rapaziada que eu vi aí, a gente vai até falar lá, os caras vão lembrar e vão rir, cara, porque
A gente, é o que a gente falou no início, a gente passava mais tempo com os caras aqui do que com a minha família. E porque de fato, provavelmente é nessa época, né, que estava muito em alta o futebol de 7. Então eu estava sentindo, assim, profissionalizando no caso, então de fato. Estava crescendo bastante. E né? muita visibilidade o tempo todo, então os torneios, pô, toda hora, então imagino que de fato foi essa loucura aí. Foi, cresceu bastante, cara. E quando acabou esse grupo aí de vocês? Por que acabou, né, também? O grupo não acaba em si, né, cara? Sim. Como tinha muito jogador, muito goleiro, então os caras a gente começou a ficar sem tempo, né? E Não segue teu lado, tua aí tradição e fora. vai diminuindo, né? Não tem como, aí um tem que sair, outro, pra mim já começou a ficar mais difícil por conta de trabalho, aí a gente começa a ter que parar ali, parar aqui. Os caminhos que a vida vai levando, né? O caminho da vida adulta. Exatamente, você vê. E assim, o Realeza em si, né, cara? Realeza, o Fialho também vai poder falar melhor sobre o Realeza. Inclusive, deixar um convite aqui, vocês trazerem o Fialho, que vai ser uma. Só mandar o contato, pode me dar convidado. Só vim. O Realeza em si, o projeto de vida do Fialho que ele quer é jogar com o filho dele no Realeza. Isso aí ele fala pra todo mundo. Então, vamos ver, o filho dele hoje em dia acho que tá com 7, 8 anos, vai dar. Tá chegando, tá chegando. Vai dar. O Realeza tá meio parado agora, mas daqui a pouco ele retorna, resiste, tem mais fome. Onde aquela camisa passa lá em alguns lugares é reconhecido. Deixou Em vários lugares. Então, Que legal, né? Deixou legado. Né? Exato, o que fez diminuir foi isso. Aí, pro Fialho, a gente começou a ir para os times. Na época, o Fialho teve Serra Macaense, aí foi América, aí depois virou Fluminense, aí foi onde eu entro, né? Isso também. Que ele lembrou de você. Que aí, na verdade, eu já estava estudando e eu vou lá e peço a oportunidade, né? Você sabia que ele estava lá. Porque o que acontece? Nesse meio termo também, a gente tem o esportivo, que é um time onde tinha o Edson, né, que era o presidente, o Rafael, que era o nosso amigo lá, e toda uma galera que tem lá. E eu estava também nesse esportivo, lá também ainda quebrando a bola lá. E aí passa para a transição de jogar para treinar, que é dentro do próprio esportivo. O Fialho começou a treinar o esportivo, e aí não é que ele lembra, mas a gente já estava junto. E aí, tô falando com ele, sai do Realeza, que é algo mais do Fialho, né, para o esportivo, que era algo do Edson. Então, aí tem essa mudança. E aí a gente pega esse trampolim e vai para o esportivo em si, ele vem antes, né, junto com o América e tal. Só que aí o Edson vai, esportivo, América, e aí Fluminense. Né, que aí o Edson vai e ele chega aí pro Vasco também. Que assim, é um cara que a gente chama de seu Edson, nosso pai, né? Que é um cara de gente boa demais. Gestor, um dos melhores gestores que eu conheci aí a nível de tudo, de vida. Mas dentro do esporte, assim, o cara é fenomenal. Aí ele foi pro Fluminense, né? Você estudando, não sei o que, pediu um estágio, eu pedi a oportunidade para aprender. Eu queria aprender, eu queria estar dentro desse meio ali, né? Isso. E ser Fluminense, né? E era Fluminense na época. E te levou, foi junto? Aí fui junto, e lá o preparador físico e na época. Fut 7. A gente treinava lá o UERJ. Nisso, os clubes grandes já, também todo mundo com Fut 7. Já tinha o Flamengo, tinha o Botafogo, tinha o Vasco. Eram times fortes, cara. Nessa época a liga era lá no IAT, a Federação do Rio, né? Era no IAT, tinha campeonatos fortes também, então era bem legal. O Fluminense era um time muito forte, que era um time que era América, era Serra Macaense, virou América, e aí virou Fluminense, né? Tipo, vai trocando, vai pegando mais investimento e vai conseguindo patrocínio, exatamente, mais visibilidade. Aí, e nesse ano o Fluminense ganhou o campeonato? Cara, então na minha passagem pelo Fluminense, eu não vou saber precisar o ano certinho, teve que depois, mas o principal campeonato que ganhou lá foi a Copa da Libertadores, que foi lá em Lima. E quais foram os clubes que participaram? Você lembra assim de nome? Cara, os maiores do Rio participaram. Do Rio? Participaram e aí você pega os times de fora. A final, se não me engano, foi contra o Sidekicks, que é um time muito forte lá de fora. Se não me engano, ele é do México. Mas assim, é um time forte, é um time que é jogo duro contra os caras. E aí teve a parte aqui no Rio de Janeiro, né? Antes de ir pra lá pra fora, teve a parte no Rio de Janeiro.
Entendi. E nessa época o Madureira também tinha um time muito forte. Né? O Madureira tinha um Investiu time também, né? muito forte, era um time muito forte. Inclusive o Falcão chegou a jogar no Madureira dessa época. Aí. Não sabia. É, o Madureira, não sei, 27, mas sei que salão, de futsal, o Madureira já foi um clube muito forte. Eles têm uma sede boa lá, você já conheceu a quadra deles? Já. É, dá, muito. Sim, sim. Só que nessa época o investimento deles lá era bom, né? Era bom, né? Era bom e aí eles tinham um timaço, e jogador pra caramba, rapaziada da bola. toda Queria lá. jogar, né, rapaziada? Exatamente. E, inclusive eles trazem o Falcão pra jogar, trazem. O Bruno Ribeiro tava lá, e aí você pega Boleta lá, a rapaziada boa lá. Uhum. Disputou brasileiro, alguma coisa assim? Teve brasileiro esse ano, teve. E era uma série só brasileiro também? Ou era. Você ia. Era viajar, grupos, chegou a né? viajar? Era grupos, né, cara? É porque eles fazem meio para otimizar o investimento, né? Aí fazem tipo cidades sedes e aí depois se encontram, é tipo num final de semana só, aí rola as rodadas todas, entendeu? E aí acaba rolando dessa maneira por conta de investimento. Não tem como ser os moldes de uma Liga Nacional de Futsal, de um Brasileirão de futebol, porque ainda É menor mesmo. O custo de fato, custo é muito alto. Sim. Sim. né, o investimento É baixo. não alcança ainda. E como que foi assim, como que era o teu trabalho, o teu dia a dia, num estágio, num clube já maior, né? Teu primeiro estágio, eu não sei, eu acredito que sim. Sim. E como que era também a Libertadores, né? Você viajou e como que foi essa competição em si? Eu participei de toda a competição aqui, né? Mas aí chega pra Então viagem. também foi uma série só, Libertadores? Teve sede, né? Teve a sede aqui, teve a parte aqui, no Rio de Janeiro. Tipo a primeira fase aqui. Tipo a primeira Uhum. fase aqui. Né? E aí a gente tem a fase aqui, eu participei aqui, mas só que para a viagem foi menos gente por causa de custo. Né? Não tinha como levar todo mundo e Acabou que você não foi. acabou que eu não fui. Porque era estagiário ou auxiliar, né? Na época eu era auxiliar, ainda estava meio que inserido ali no estágio, na época o preparador físico era o Renato Nabuco. Excelente profissional, aprendi muito com esse camarada. Acho que aprendo até ainda hoje, porque a gente ainda mantém um certo contato, então aprendo ainda hoje com ele. Né? E é o cara que ainda tem um acesso, então qualquer coisa ainda dá para recorrer a ele ainda. Como que era o seu trabalho lá no Fluminense? Então, Dia a dia? basicamente, no início eu comecei ficando na recuperação de atletas, né? E ali o Renato discutiu um pouco ainda com o Renato um pouco sobre treinos e aprendendo ali. E a gente fazia esse trabalho mais de recuperação e às vezes comandava alguns treinos por conta de quórum, isso, aí a gente separava e eu ficava ali comandando um pouco. Lógico que a regência total era do Renato, né? E aí eu ficava basicamente nessa parte, né? Algum atleta que precisava de um suporte para preparação. Mas estava ali Era todo dia que mais estava específico, depois. Todo, eram treinos 3 vezes na semana. Onde que era? A gente treinava na UERJ, na UERJ, ali no campo da UERJ. Eram 3 vezes na semana, então a gente ficava ali segunda, quarta. E era bom o time do Fluminense? Pô, era uma máquina. Era. Bom pra No caramba. Libertadores. Os 4 do Rio era o. Não era o top, era o top, né? É, Acabava ficando chegava entre os 4 ali, né? Eram os grandes ali, que vinha Fluminense, Flamengo, Fluminense, Madureira, Vasco, Botafogo, eram times fortes, cara. Esses times, assim, eram times bem Competitivos, fortes, né? competitivos, eram bem grandes. A nível nacional e tudo, né? Ganhamos de quem a final da Libertadores, lembra? Sidekicks, acho que foi Sidekicks. Foi, falou, né? Foi Tinha um time bom lá. Foi um time bom, foi um jogo bom. Foi E onde? aí foi um jogo, cara, que é marcante. Essa final foi onde? Foi em Lima, Foi em Lima. Peru. E tu assistiu aonde? Sport TV, irmão. Ah, foi Foi transmitido? Foi transmitido, o Sport TV, Legal, né? 8 horas da noite, conseguiu pegar um horário bom. E aí é algo legal porque pega um horário nobre, né? Todo mundo já tá em casa. Qual foi o resultado final dessa partida? Agora tu pegou, mas eu acredito que foi 5x3. 5x3. O Sérgio saiu muitos gols, né? Campanha reduzida, era forte. Assim, saía bem mais, acho que tá nos moldes de futsal, né? Quando saía, agora é mais equilibrada, a força física já equilibrou um pouco mais, é o que eu te falei. Acho que no início do futsal era a galera do futsal. Aí você vê que, pô, era aquela movimentação, aquela quebrada de movimento, aquele gesto técnico bonito do futsal de ver, né? Já tava no Aquele drible. passe, aquele drible mais forte. E aí o futsal hoje em dia, para mim, assim, minha visão, né?
eu vejo muito mais força física, né? Que a rapaziada do campo, e aí, irmão, é só cavalo brabo, não é tapa no fundo e olha assim, que esse cara tá de moto, eu pego capacete aqui, pô. Lógico, tem uma rapaziada ainda que é muito... Quanto dura o tempo uma partida? Tem uma regra diferente? Cartão? Mudou muito, mas assim, são 2 tempos de 25, né? 2 tempos de 25. Descanso? Tem descanso? Tem intervalo, aí você pode pedir por tempo, um tempo técnico, né, de 1 minuto. Hoje em dia eu não sei, hoje em dia acho que ainda continua, mas tomava amarelo, tinha que sair, vermelho 2 minutos, fica 2 minutos fora, né? Entendi. 1 a menos. Não tinha muita violência não, né? Tipo... Não, cara, não tinha muita. Mas... Não lembro de ser assim, violento, não. Não, né? É um esporte até saudável, saudável. Não tem violência, nem muito contato forte. Não. Hoje em dia tem até um pouco mais, porque ficou muito mais físico, né? Por mais que os campos sejam aí, assim, não tem um campo um tamanho oficial, né? Então isso também isso muda um pouco. Às vezes você pega um campo um pouco menor e aí acaba nivelando por baixo. Né? Ele nivela a partida por baixo, então fica mais físico do que um jogo mais... Essa tua passagem pelo Fluminense durou o quê? Uma temporada? Uma temporada, mais ou menos. E é o quê? Um ano? Mais ou menos um ano. Você fica ali 2 semestres, né? Assinou carteira? Não? Era mais informal, né? E pós-Fluminense, você assinou com outro clube? Como é que foi a trajetória disso aí? Já tinha terminado a faculdade? Não, cara, esquece a faculdade. Terminei a faculdade em 2020, pô. Terminou agora? Terminei ali porque, assim, aí você vai com parênteses, né? A faculdade em si, eu viajei também para a faculdade, né? Então participei do time da faculdade, eu fiz o FRJ. E aí me inseri lá naquele grupo lá, e aí, fui pro Sul com a faculdade. Tinha campeonatos, né? Jogava campeonatos e eram campeonatos legais e tal. E eu acabei postergando um pouco a minha formatura, né? Eu acabei deixando um pouco pra frente. E aí entra lance de Atlética, eu cheguei a ser vice-presidente da Atlética, eu já estou indo para outro caminho, eu já estou saindo vice-presidente da Atlética, aí tem viagem pra caramba, aí tem um monte de coisa que você tem que resolver, você vira um cara que você tem que resolver todo tipo de problema, então é complicado pra caramba, mas é muito bom. E aí, que é algo que é forte hoje em dia, né? Que são os campeonatos de liga universitária. Sim, muito forte. Você vê aí o próprio futsal. Eu acho que hoje em dia o futsal, a nível de Rio de Janeiro, é liga universitária. Você tem um campeonato muito forte. Um sócio nosso, Felipe, ele participou, agora ele se formou, né? Não sei se ele disputa ainda, mas disputou a faculdade inteira, foi goleiro de Atlética, de handball da PUC. Então, time esporte. E tem um campeonato que é fortíssimo, que é o Jux, né? O mais famoso, é um dos mais famosos, ele é da PUC lá de comunicação, que é o que eu participei e graças a Deus consegui ser campeão no campo, como treinador lá em 2015. Eu até te mandei uma foto lá da rapaziada, mas lógico, fui campeão do campo, mas com aquele gostinho, cara, como eu queria ter sido futsal. E aí é mágico, né, irmão? Você pega. E aí, falando um pouco da minha trajetória como treinador de Atlética, né? Eu só treinei a ESPN, eu fui campeão lá. E peguei um sombrão lotado, inclusive foi contra a PUC. Tava maneiro? Maneiro demais. Porque a galera se joga e a galera vai e compra a ideia. A gente tá na distância aqui, irmão, porque eu tava à distância do meu jogador, eu falando com ele não conseguia me escutar, pô. E a galera em cima, né, maneiro. O jogo foi marcante pra mim, foi 2-1. Isso no masculino, não, pra eles, né? A gente perde, e aí perdeu, tá fora, né? Um torneio, né? Perdeu. Foi um jogo muito legal, cara, porque assim, a gente sai do jogo sabendo que fez de tudo que podia ter feito e... E naquele ano eu também era treinador do feminino, irmão. E aí que foi o mais marcante ainda pra mim, porque as meninas foram pra lá meio desacreditadas, né? A gente não foi campeão a gente perdeu nesse jogo, mas a gente perde nos pênaltis pra faixa. Jogando bem, né? Fazendo um jogo que eu até me emociono de falar, porque ninguém dava nada e você sai da quadra, eu quando perco, pelo menos quero ter aqueles 5 minutos sozinho, porque
É difícil, botar né? Botar os pensamentos no lugar, né? Entender o que está acontecendo. E aí eu saio da quadra e vem todo mundo me parabenizar, me abraçar pelo jogo que a gente fez. Então, assim, perdeu porque pênalti é uma coisa que... Não, assim, foi 0x0 o jogo, minha goleira saiu cheia de hematoma pelo corpo de tanta bolada que tomou. Nosso plano de jogo realmente era aquele. A gente tem algumas oportunidades, deve ter tido ali algumas oportunidades. E o time da faixa foi o campeão do Vocês torneio. saíram para eles? A gente saiu para elas, né? Elas. E nos pênaltis, se não me engano, foi 12-11, irmão. Foi no detalhe, Foi no detalhe. E assim, eu saio dali com a consciência limpa, com a cabeça no lugar, sabendo que, pô, foi o melhor, que a gente fez ali foi mágico. E consegui botar na cabeça delas que elas não fazem. Né? Que é o que eu trago para todos os meus atletas, cara. Eu trabalho com a base, né? Então, trabalhei com a base. E eu quero botar isso na cabeça deles, cara. A gente é capaz, a gente Vocês podem. precisa acreditar na gente. E uma coisa é fundamental: eu não posso acreditar mais em você do que você mesmo. E Sim, esse é um lema que eu trago para dentro da quadra ali. E naquele dia a gente foi um só, que é o lema deles, que juntos somos um. Então, naquele dia a gente foi um só e foi no detalhe. Deu certo, né? Deu certo. Deu certo. A imagem, o recado que a gente passou pro resto da rapaziada, para a vida delas também foi sensacional. Isso que fica, né? Sim. Aí você fica, voltando, né? Você fica um ano lá no Fluminense. Aí o que você faz depois? Acaba o contrato, acaba o time? O que houve? Você briga? Manda embora? Teve proposta para o time? Não, nunca briguei não, cara, mas a gente eu saio confiado, assim, falando de futsal, cara, que eu falar pra você de futsal, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, você pode ter certeza que o Fialho estava no meio, Marco Fialho. Você estava sempre junto com ele. Eu devo muito a esse camarada, né? Lógico que ele me bota em muita furada também, não pode deixar registrado aqui, né? Que Lado bom, lado ruim. o lado bom e o lado ruim, ele me bota em muita furada também, mas me botou em muita coisa boa e muita oportunidade de trabalho, né? A gente eu saio do Fluminense, a gente faz um curso lá e lá eu consigo conhecer a Dilma, que é uma treinadora fora de série, Demolição também, e o Átila, se não me engano. Treinadores de futsal. Treinadores de futsal. A Dilma tem uma história no campo. A Dilma, se não me engano, foi citada pela Formiga agora, tem pouco tempo, dela falando da Dilma, da Formiga falando da Dilma. E o Átila, quem é Átila? O Átila é um treinador do Sul também, muito bom lá. E o Maurição, que é um cara que é um dos primeiros caras que começou a viver disso, né? Ser treinador e viver disso, Maurição. E são caras assim que são minha referência, né? Que você conheceu no curso? Eu conheci no curso lá, pude ajudar o Fialho nesse curso. Ajudar mais de maneira operacional, né? Tava junto? Tava ajudando de maneira operacional, mas sentava ali e os caras, né? Fazer mais anotaçõezinhas. Vamos aprender aqui, porque o que os caras estão falando é ouro. Sim. E aí vou pro Vasco com o Fialho, né? Isso logo depois eu saio do Fluminense, vou pro Vasco com o Fialho, eles mudam, né? Futsal, sai né? todo mundo, futsal. Continuo ali no meio, trabalhando com ele nesse meio. Fazendo a mesma coisa que você fazia no Fluminense? Sim. No Fluminense vale a pena voltar um pouco, porque no Fluminense eu ainda tive a passagem com o Batuta, né? O Batuta, que é um treinador que ele é oriundo do futsal também, essa galera é do futsal. E aprendo muito com o Batuta. O Batuta hoje em dia está aí, acho que Liga Nacional. É um camarada também fora de série e é um estilo totalmente diferente do Renatinho. Né? Então eu posso viver esses dois estilos e extrair o máximo para mim. E pego ali e tem um hiato, né, do Batuta com outro preparador, que aí é onde eu assumo um pouco ali um tempo como preparador. Eu tive essa experiência também lá no Fluminense. Né, e fazer juntamente a educação física, justamente um pouco de noção. É um cargo mais de confiança. E aí pego um cargo ali legal e passo um tempo meio que interino, né? Mas para mim também foi sensacional, poder viver, lidar com os atletas, né? Ter essa gestão ali, comandar os treinos eram comandados por mim, então tem esse protagonismo de discutir com a comissão técnica os nossos treinos. Então isso foi no Fluminense? Foi durante a temporada do Fluminense, que deve ter durado ali um ano e meio, 2 no máximo. E aí depois disso a gente vai pro Vasco. No Vasco eu já fico como auxiliar do Fialho. Tinha o preparador, tinha tudo, e são dois momentos no Vasco, meu lá.
no momento com Fialho ali, um outro preparador, depois só com Fialho, e a gente fica dentro desse ambiente, eu e o Fialho ali, a gente trocando ideia e trocando essa bola lá. Quanto tempo de Vasco ali? Mesmo tempo. Mas disputando os mesmos campeonatos, mesmo campeonato. Era É que o assim, o que difere é um pouco as ligas, às vezes uma liga, por exemplo, aí não teve mais Libertadores, aí teve uma outra, um tipo de campeonato. Sim. Semelhante, né? Semelhante. Chegaram a enfrentar o Fluminense, não era esse meio termo aí? Porque Caiu hoje uma o Clube, né? Enfrentou, mas aí já não era aqueles jogadores, aí muita da rapaziada que de repente estava no Fluminense veio com a gente pro Vasco. Vasco. Foi Vasco com vocês. Entendeu? Porque aí outro gestor pegou a camisa e botou os jogadores dele. É porque não é do clube de fato, né? Então é mais fácil você sair dali, agora eu vou jogar ali. Sim, Isso tá tudo bem. Não tem um contrato, na verdade. Então, Então, tipo, vamos gostei com os outros. E época de Vasco, vocês, os campeonatos vocês disputaram? Carioca, Rio São Paulo. Levantar alguma taça? Ganhou Rio São Paulo, ganhou Carioca. Tem O time era bom do Vasco? Máquina também. Time muito bom. No Vasco a gente teve lá os 2 melhores do mundo, que foi considerado lá o Henrique Bruck, o Neiva também. Se não me engano, o Facão também foi. Né? Porque antes disso teve um Flamengo, que era o Flamengo do Zé Moraes, que também era um time maço, assim, que era do América, do Fluminense, que eram times bem fortes, assim. E aí depois se desfez e essa galera foi colocando, né? E aí, trabalhei lá com o Dabá, que se você for falar de futsal hoje em dia, se você não falar do Dabá como jogador e até como treinador também, que ele pegou um pouco da base, você não está falando de futsal. Né? Então, é muito conhecido no futsal. Muito conhecido. Vou jogar no Google, vou jogar Dabá, vai virar futsal. Então, Hoje em dia está no Resenha, é um dos pioneiros também, começou com esse negócio de viajar e ir para fora, o Resenha do Piauí. Fortíssimo. Time fortíssimo também, investimento alto. Hoje tem o Grêmio também, né? O Grêmio acabou, eles acabaram saindo lá da liga, mas hoje em dia a gente tem a Bet Sport, que é um time de Recife, se não me engano, que é um time forte pra caramba. Aí tem o Aurea, que é um time daqui, que é daqui da área de vocês aqui. Nós fizemos uma entrevista com um diretor de um time de futsal chamado Nova Elite, aqui da Taquara. As meninas chegaram até a ser campeãs e tudo, mais voltado para o feminino. Sim. Mas também tem o masculino, mas eles estão... Assim, o time é muito bom, o feminino mesmo. Sim, entendi. Aí voltando, aí você ficou essa temporada no Vasco, um Sim, ano, aí são duas passagens pelo Vasco. A primeira eu fico no Vasco confiado, aí Deu de certo. março a gente vai dar certo, a gente ganha alguns campeonatos. E aí eu sou convidado para treinar o Búzios. Aí como treinador, como eu lá eu já estava como auxiliar dele, né, como comissão técnica e auxiliar, eu sou convidado para treinar o Búzios num projeto novo. E aí a minha primeira experiência realmente como treinador do futsal. Isso você, no Vasco, você recebe esse convite? Isso, não, aí sai para ir pro Búzios, né? Aí você conversou com Fialho, né? Fialho, Marco Fialho. Falou, tem isso, o que você acha? Você tem alguma ajuda para ele? Claro, a gente pergunta, mas na época ele falou, vai... É oportunidade, né, cara? Sim, ele te deu essa oportunidade, você agarrou. Sim, acho que na verdade ele que me indica também. Sim, ele que me indica para ser o treinador, o gestor estava procurando alguém. Viu que você estava preparado já para essa confiança. E aí trabalha no Fluminense, né? Sim, vai da escola, a gente acaba pegando ali, né, cara? Porque não tem como. Minha influência é direta dele, por mais que eu tenha influência também do Renato, lá do Batuta, dos caras que eu pude trabalhar junto lá, mas a minha influência é toda dele e ele me ajuda nisso, ele me joga me indica para treinar o Búzios, e eu tenho essa experiência com o Búzios. A gente joga um carioca, e era um time bom, mas eu acho que assim, a gente treinava uma vez na semana ali no Salgueiro. Era aqui os treinos? Era aqui no Salgueiro, o Búzios era só um nome, né? E o Fialho continua no Vasco? Continua no Vasco. Você chegou a enfrentar ele nessa liga? Diretamente? Búzios e Vasco? Se não me engano foi 5-1. Jogamos lá no Melo. Fez um golzinho dele, pô. Fez um golzinho, o jogo foi duro. 5-1 foi duro. Foi duro. Aí a gente chega a enfrentar, porque jogamos Carioca, né? E aí a gente faz alguns jogos bons, né? E aí ali para mim o que eu tiro é que eu ainda tinha alguns pontos, algumas arestas, tem até hoje algumas arestas para parar, porque ali acho que me faltou um pouco
de gestão e tal. É normal, assim, esse é o Normal. primeiro clube de fato. Sim, sim. né? Mas a gente faz um campeonato legal e às vezes para conversar com os atletas que Uhum. eu levei na época e a gente conversa, pô, cara, o time era bom time, nossa, a gente não sabe por que não encaixou e tal. Eu falei, cara, Acontece. era pra acontecer, sabe? A gente, pô, sai. Um dos jogos marcantes nossos é Búzios e Botafogo. A gente tá perdendo de 3-1 esse jogo, no finalzinho já, e de repente começa uma reviravolta, a gente consegue empatar o jogo e assim, pra gente sai como vitorioso. Um empate foi sabor assim, de né? vitória, né? Sabor Quando de um clube vitória, grande. quando um clube grande, cara, e a gente faz bons jogos assim, contra clubes de Aham. mesmo investimento, né? Nosso time na época não tinha um investimento, era investimento para pagar Aham. as taxas do campeonato. Mas a gente é uma ajuda, né? Exatamente. Tira de imposto. Né? E pô, a gente fez jogos bons, né? Fez jogos bons. Só disputou o Carioca? Só disputou o Carioca. Até porque não tinha como a gente disputar outras coisas por conta de classificação também. Sim. Durou quanto tempo Sim. esse Búzios aí, esse Carioca? Quantos meses? Porque Durou um Carioca que ele dura uns 6 meses mais ou menos. Meia temporada. tudo isso, o Campeonato Carioca dura Mais ou isso. menos, porque deve durar ali uns, nem 6 meses, mas deve durar um pouco menos, porque tem jogos que são jogados um pouco pra frente, por causa que aproveita muito o feriadão para fazer as viagens, né? Tem a galera que faz jogo fora, por exemplo, nessa época tinha muito jogo em Conselheiro Lafayette, Sim. que é um clube lá muito legal e a cidade abraça lá e os campeonatos lá são bons. É como se fosse um evento, né? Vai ter o jogo, é um evento e vai todo mundo. Evento esportivo. E aí tem esse campeonato. Aí você saiu do Búzios. Aí sai do Búzios, volta pro Vasco. E só pegando o gancho ali do Búzios rapidinho, os outros clubes. Posso ver isso? Isso é seu, pô. Os outros clubes, assim, falando do Búzios, eu não sei se tem um clube de futebol que se chama Búzios, né? Mas assim, os outros clubes de menor investimento no Rio que a gente conhece. Ele falou do Madureira, né? Mas assim, tipo, Macaé, Olaria, América, você falou. Esses clubes também jogam futsal, além dos 4 grandes. Quem jogava o Carioca? Nessa época tinha São Paulo, Búzios, aí se não me engano tinha o Petrópolis, que era lá que vinha lá de cima mesmo, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, tinha o América, assim, o que acontece? Os gestores, né, tinham um time e aí tentava pegar uma camisa para poder jogar, Mais pesada, né? para poder jogar nesse campeonato, entendeu? E assim, Outra quanto melhor a camisa, melhor investidor, né? Melhor para a gente poder trazer patrocínio e tal. E aí os outros times, os times menores, sim, jogavam. Tinha Mesquita, tinha alguns times menores que jogavam assim, o campeonato em si, nessa época, era só time de camisa. Só time, aí você pega o Búzios, era um time que tinha que ter o papel assinado lá com o gestor do Búzios e tal, autorizando que a gente usasse lá a imagem, o nome do Búzios, entendeu? Aí acaba a tua passagem, você volta pro Vasco? Volta pro Vasco, né? E ele Vou lá no Viário. lá bater na porta lá, pô. Ele tava no Viário. Aí deu Pô, foi eliminado. Aí deu olho até uma varinha. Voltei. Aí parece com aquela cara lá e será que dá? A gente fica aquele tempo, né? Fica aquele tempo sem fazer nada, lógico, mas Sim, é o tempo de 7, de até que aí, pô, mas aí trabalhando em escolinha, essas coisas, aí ele volta pro Vasco. Ele lá bem ainda, né? O Vasco lá, gestão sempre disputando, sempre entrando para brigar, né? E aí sai do Vasco e ter a oportunidade de treinar o São Cristóvão na época. Como treinador de Como novo. treinador de novo, né? Sem ele. Sem ele, não, é treinador principal, né? Antes eu era só auxiliar. Né? Todas as minhas passagens com o Fialho eu sou auxiliar. Auxiliar dele. E aí eu fico no São Cristóvão como treinador em si, e aí lá já com mais investimento, a gente treinando também, treinava no Falcon. Foi para jogar Carioca também? Só A gente foi jogar o Carioca, mas lá o gestor lá tinha o pensamento de mais competir, além, né? Competir. Tanto que o projeto dele existe até hoje, né? Ele hoje em dia ele é portuguesa, né? E ele foi para São Paulo, já disputou os campeonatos, ele cresceu bem. Assim, a minha passagem lá, a gente fez um bom campeonato, nosso time era bom, né? A gente faz bons jogos, inclusive na época o Fialho já era do Flamengo, né? E a gente eu estava jogando Carioca pelo São Cristóvão, o Fialho
acabou indo pro Flamengo, eu fui pro São Cristóvão. E aí a gente joga contra, e tem jogos bons também. E, cara, O time era bom também. o time era bom. A gente não classifica no detalhe, último jogo, uma bola boba. Eu fico lá só pro Carioca também. Né? Uhum. Assim, no detalhe que a gente não classificou, na última bola ali. Mas foi uma experiência muito boa, cara. Foi assim, onde eu tive mais Contato mesmo, assim. mais contato, tive Autoridade, autonomia. sim, autonomia. Desde o Búzios, mas eu tive mais Time bom. investimento também. Então, Porque você já tinha já vinha tinha uma bagagem, né? exatamente, acho que o que muda Tinha o que muda- apresentar já ali pra eles, mais ou Exatamente. menos. Você chegou ali, tá? Cru, é. O que Você muda é a era minha- técnico. Exatamente. Né? Então, O que muda é a minha bagagem. exatamente. Assim, eu saio, Caixa. lógico, você sai assim, pô, se olhar, eu tenho títulos no currículo, Aham. mas como auxiliar, né? Mas E aí, tá sempre ali, tá junto. o que eu tenho ali é sempre, pô, tô sempre numa comissão vencedora, sempre vencendo, mas só que nunca eu tendo como o principal gestor. Lógico que dentro dessa comissão a gente também apaga incêndio, a gente filtra algumas coisas ali, não leva tudo, fala, calma aí, segura, calma aí, não é assim, o que está acontecendo, vamos conversar, puxa aquele cara de lado, e a gente acaba ajudando nesse sentido. Tem coisas que com certeza o Fialho nunca soube até hoje, que a gente apagou antes de chegar nele, mas assim, acho que faz parte do jogo. E aí, a nível de aprendizado, eu acho que eu chego um pouco mais pronto para o São Cristóvão. E faço Um campeonato melhor. um campeonato melhor, e tenho uma experiência sensacional lá. Jogou contra os grandes também, né? Joguei contra os grandes, ganhei do Vasco, Que não era dele, né? Ele que tava não era fora. dele, já era outro gestor. A gente ganha no Vasco de 3-2, um jogo também sensacional, marcante, né? Uhum. Que a gente vem de uma semana de treinamento, uma chuva do caramba, e eu fico assim, caramba, eu ia de moto pra lá, uma chuva do caramba, já chego todo molhado, e os caras, no Falcon tem a parte que é coberta, os caras, pô, vamos treinar, e pô, a chuva, irmão, tu não via na frente, os caras, pô, tô assim, vamos embora, quando eu vi tava geral dentro do campo, eu falei, agora eu tenho que ir, né? Já tá Como diz o ditado, tá na chuva pra se molhar, meu. Agora eu tenho que ir, né? Ainda ficou assim do meu lado, eu falei, pô, irmão, e aí? Agora a gente vai, pô, vambora. Agora tem que ir, vamos pra dentro. E, pô, cara, acho que ali fez a gente ganhar o jogo contra o Vasco. Ficaram mais fortes, né? A gente faz um jogo muito bom e não classifica no detalhe, assim, um ponto, outro que demora, uma bola, outra que Mas valeu a experiência. Como eu falei, no final só não ganha. Valeu, e assim, o projeto continua até hoje. Eu saio do projeto, lógico. O dono do projeto chega a me chamar de novo para ser treinador lá, mas aí na época eu estava no Flamengo, e aí escolhi ficar no Flamengo. Ainda bem que escolhi, porque fui campeão mundial. Teve essa oportunidade, essa Dali você saiu direto do experiência. Flamengo, então. Dali eu saio E pra trabalhar com o Fialho. para voltar a trabalhar com o Fialho. De novo, foi eliminado. Vou lá, bato na porta dele aí. Tem uma Sai coisa de aí? novo, sai de novo. Tem uma coisa aí não? Pô, Tem uma vaguinha tem aí? uma vaguinha, tem alguma coisa pra mim? Nada, eu carrego água, sei lá. Tá junto. Aí volta, aí a experiência também é única, que aí também já é outro patamar de investimento. Já tava mais elevado já. A gente chega a ter, eles chegam a ter o feminino lá também, que aí teve a treinadora que é a Vitória, que fora de série. Mas quando você chega no Flamengo, você reparou alguma diferença de estrutura para Fluminense Baixo? Você viu ali que de fato era algo maior? Os dois já eram grandes clubes, né, cara? Os dois já eram, a nível de gestão, assim, a gestão do Fluminense e do Vasco, que era o mesmo, que era o Edson, era uma gestão fora de série. Então, assim, não deixa a desejar. Já no mesmo patamar. Tava. Não deixa a desejar, não. Só não porque- ganha no final dele, né? Não tem jeito. Assim, eu não posso reclamar não, porque eu ganhei. E ali no Flamengo, cara, como é que foi a tua experiência? Tinha feminino, né? Você falou? Teve o feminino, mas assim, eu tive um pouco de contato com o feminino, eu cheguei a viajar para Curitiba, ir lá representando. Foi a primeira vez que tu viajou com o time? Não, viajei com. Eu já tinha viajado com o Vasco, Fluminense, mas a viagem é por aqui, né? Sim. Minas, São Paulo, já tinha Mais viajado. perto. Flamengo também eu viajei. Só que nesse para ir para Curitiba a gente foi lá para conhecer o time feminino, porque Certo. o time era de lá. O Flamengo era de lá, de Curitiba. O time era de lá, né? As meninas eram todas de lá e assim, é onde estão as melhores. Lá, se você. Lá,
a melhor do mundo, tava lá Jéssica Getúlio, que Só craque. que isso, mano? É falando sério, tá maluco. Sabia não disso. Joga demais, bota aí, joga vídeo aí que tu vai ver. Tem outras meninas também, Aí né? você Thaís, Roberta, Aham. Taninha, são Você foi com sensacionais. viagem lá para Não, Curitiba? e aí o que acontece? A gente vai para Curitiba para conhecer o projeto, eu fui com o presidente do projeto Flamengo, né, com o diretor, a gente vai para lá só para falar sobre, porque na época a gente já estava meio consolidado aqui, com o Flamengo masculino, e ele estava abrindo isso com o Flamengo feminino, e eu tenho essa oportunidade de ir para lá representando a comissão técnica. Foi do caramba também para mim conhecer esse novo trabalho, Para quem é só carregar água, né? você conhece novas pessoas, aí pô, vou pra lá, falo com elas, e aí troco uma ideia com a treinadora. Conhece que também, né? é Mais menor, feminina. e aí tem a preparadora física também. Rapaz, o pessoal fora de série, inclusive elas foram campeãs também, mundiais, então eu posso falar pra você que eu sou bicampeão mundial, porque eu feminina e masculino. Aí você também lembra que você treinou as meninas lá na faculdade também, né? Treinei as meninas lá na faculdade. Aí- E aí nesse meio tempo a gente tem toda uma outra história, né? Isso aí a gente já tô falando de 2020 pra cá, né? Já é bem recente, né? Porque aí é nível de Flamengo, aí pô, Sim. você traz Flamengo, eu tava falando pro Rafa antes da gente começar, pô, a gente foi campeão dentro da Gávea, irmão. Então assim, é algo surreal, foi uma Supercopa. A sede, né, de vocês, em casa, campo lá dentro, não tem coisa melhor. sabe, com os diretores, Tinha torcida, alguns não? diretores vendo, não, torcida não, mas dentro da Gávea, mas tinha diretoria vendo, Sim. passou na Flá TV, sabe, alguns jogos nossos passaram na Flá TV, então, pô, a visibilidade foi boa, né? foi altíssimo. Foi... Em alta ainda os campeonatos? Né? Sim, e investimento rolando pra caramba. Naquela época o Grêmio tava vindo fortíssimo, o cara do Sul investindo pra O caramba. Grêmio tava forte. Tinha até um ônibus aí. forte, pô. E o Flamengo ali batalhando, aí o Resenha também ainda tava forte. Tinha mais outros times Aham. que eram bem fortes e a gente brigando pra caramba ali, cara. E aí chega no ápice que ia ser campeão mundial. E a gente é campeão mundial ali atrás no Parque Olímpico, né? Que Parque Olímpico. No Parque Olímpico ali. Para disputar o Mundial, se tiver passado pela Teve alguma seletiva, alguma coisa? Não. Foi uma seletiva daqui, porque acontece o campeonato, o organizador fez, ele trouxe alguns times de fora. Aí se não me engano, tinha time da Rússia, time da. Quantos clubes eram, mais ou menos? Você lembra? Não lembro. Do Brasil, só o Flamengo. Não, teve Flamengo, Botafogo, teve Grêmio, todos os jogos ali no Parque Resenha, Olímpico. todos os jogos foram ali. O Mundial foi aqui, né? Uhum. O Mundial foi aqui. E aí a gente joga contra os melhores, assim, tinha que ser Sim. campeão. Na verdade, você pega os campeões dos campeonatos e traz. Né? Esse time russo era bem forte. A Jogou final, contra a os final foi russos? contra eles. Foi contra eles. Foi quanto jogo? 5-2. Foi fácil? Não, foi fácil. Foi nada, rapaz. Quando a final vai ser fácil. E é uma final transmitida pela Sport TV também, passa na Flá TV também, então a gente tem uma visibilidade altíssima ali. E é a coroação do trabalho, né, cara? A gente treinava pra caramba. Todo dia tinha treino no Flamengo? Segunda, quarta e sexta também. 3 dias na semana. Eram 3 dias na semana, a gente E treinava. jogos eram o que? Finais de semana? Os jogos finais de semana, a gente treinava lá no Zico. No recreio? Lá no Zico, ele chegou a ter alguns treinos dentro da Gávea. Uhum. E a gente treinava 3 vezes na semana. Que é em média, né? Tem que treinar. Ganhou outro torneio pelo Flamengo ou só o Mundial? Ganhou Carioca? Ganhou. Brasileiro? Ganhou? Ganhou o brasileiro. O Flamengo em si, né? É uma grande potência desde a primeira gestão, né? Só vem crescendo, né? O Flamengo na época de Zé Moraes passou 2 anos sem perder. Algo assim, algo absurdo. Investimento, né? São 2 anos sem perder e assim. Não é só a camisa, né? É uma camisa muito forte, que aí quem pega tem que Entendi. fazer juiz a É aquele isso. negócio, você bota, balança. Tem que fazer juiz a isso. Então, e era um timaço também. E o nosso time também foi um timaço, tanto que desse Flamengo as pessoas foram saindo jogadores e jogadores saíram para grandes investimentos. Né? Sim, e após o Mundial, vocês foram campeão aí, acabou aí Não, então, aí após o Mundial, o projeto dá uma declinada, dá uma parada. Né? O futebol 7 continua, mas. O futebol 7 continua, mas o gestor do Flamengo acaba saindo, entendeu? Ele acaba saindo
Do ambiente. do ambiente, É. vai para os outros investimentos dele, os jogadores dão uma saída, o Fialho continua, né? O Fialho hoje tem quanto time? O Fialho hoje está no Bangu. Tá no Bangu. E aí ele continua, mas ele, se não me engano, continua com o Flamengo ainda um tempo, aí agora ele está com o Bangu. Né? Ele continua ainda um pouco à frente do Flamengo, mas aí acaba o contrato, porque com o Flamengo tem contrato com o Flamengo, né? Sim, direto com o Flamengo. Direto com o Flamengo. Dos grandes, esse é o único que tinha? Não. Vasco. Todos eles você tem um certo contrato, entendeu? Até você está usando o nome, né? Exatamente. Então, Você faz o contrato para usar. Coisa... Agora, o que envolve esse contrato eu já não sei te dizer. Se tem um valor, sei lá, eu já não sei te dizer. Não entrei nesse método. Aí você acabou o campeonato, você tirou férias, parou, falou, agora mandou tempo para mim, vou fazer outra coisa. Aí eu me envolvo em outros projetos paralelos, né? Que aí eu fui para os Estados Unidos. Fazer a mesma coisa? Trabalhar com futebol. Desde Mas já vinha tentando, não veio convite. Aí eu me inscrevi numa empresa, que é a Busa, né? Eu me inscrevo neles lá. E aí a gente faz um processo seletivo e tal, eu sou selecionado. Como se fosse um currículo mesmo. É como se fosse você se inscreve no curso deles, e aí lá eles vão dar as aulas dele e no final você é avaliado. Você dá uma aula, você tem que dar uma aula. E aí eles selecionam o que eles querem. Eu consegui ser selecionado, eu passei 5 meses nos Estados Unidos. Falava inglês já? Falava inglês, calma aí. Sobrevivia. E aí, eu tenho que largar os projetos que eu estava aqui, porque eu tinha um projeto aqui, nessa época eu participava do Cariocas, que é um time inclusivo, né, e eles participavam das ligas que tem, tinha Liguei, tinha... Olha aí, tem umas ligas próprias, né? Tem umas ligas próprias dele, aí eu saio desse projeto, e aí eu chego... Para poder ir para os Estados Unidos, né? Mas lá você recebeu alguma coisa? Sim, trabalhei com futebol, cara. A gente trabalhou lá, mas disputava o campeonato, mas a nível de base, né? Base. No máximo uma high school, que é o ensino médio aqui. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 5 meses. E acabou, mas já era programado? Sim, era o contrato. Eu fui sabendo que ia ficar esse tempo. Mas tinha possibilidade de ficar mais? Você sentiu alguma coisa assim? Pô, será que eu vou crescer aqui? Eu vou dar uma... Sempre tinha oportunidade de crescer, de continuar aí. Aqui, na verdade, você acaba ficando mais tempo lá do que aqui, né? Aí você acaba pegando contratos maiores, porque eu acho que o máximo são 9 meses, que aí você pega as 4 estações lá. Mas aí eu abro mão um pouco dessa viagem, porque eu também já começo um outro projeto na minha vida. Mas lá? Aqui. Então você retornou? Retornei. Já com esse projeto? Já sabendo o que ia fazer. Já sabendo que não voltaria para lá. Entendi. Né? Por conta de um outro projeto da minha vida. Mas se esse projeto da tua vida que te envolve o futebol, o esporte, já é outro. Eu mudei tudo. Aí falei, lá eu comecei porque aí a gente começa a mexer com sonho. Eu tinha um sonho de ir lá para fora, eu sempre tentei ir para lá para trabalhar com essa modalidade, com esse futebol. E eu tinha tentado 3 anos antes, né, em outra empresa. Na época que eu consegui, estourou a pandemia. Aí eu não fui, falei, fiquei com aquele negócio na cabeça, né, irmão? Falei, não é possível. Aí um amigo meu, olhando o Instagram, aí viu um amigo meu, vou nessa parada. Isso quarta-feira. Falei, irmão, tu vai isso mesmo? Falei, vou também. Na quinta-feira, eu me inscrevi, na quinta-feira eu estava viajando para São Paulo fazer o curso. Que isso, cara, loucura, irmão. Aí, achava que ia viajar, deu uma semana, o cara me ligou, Thiago, e aí? Tu tem disponibilidade para viajar? Eu falei, tem, mas tu quer para quando? Ele, então, para ontem. E que isso? A mala tá pronta? Foi tão. As coisas foram acontecendo tão rápido, irmão, que a minha despedida estava lá já. Que loucura, né? Fazendo a despedida, eu recebendo o vídeo aqui, aqui, estamos na tua despedida, e eu lá. Que isso? Eu falei, que isso, cara? Não sabia o que estava acontecendo. Foi muito rápido, porque foi o tempo de eu conseguir tirar o visto. Sim. Aí o cara que. E eles adiantam, né, o processo? O cara que mais fácil. acabou tendo o visto negado, aí eu consegui tirar e eu fui aproveitado. Falei, fui embora. Muito rápido. Aí eu lembro como se fosse hoje, irmão. Cheguei lá 23 de abril de 2022.
Pô, foi ano passado, cara. Foi ano passado. Aí eu cheguei lá, falei, minha despedida foi dia 25. Eu falei, caramba. Que loucura, né? Caraca, Aí Despedida aí foi a despedida no telefone, eu falei, tô participando aí. Tô bebendo aqui com E aí você. vivi esse sonho, eu falei, aí a partir daí eu botei na cabeça, eu falei, cara, irmão, eu sou capaz das paradas, eu tenho que viver meus sonhos, pô. Vou viver meus sonhos. Aí lá comecei a estudar, começou a trabalhar, a carga de trabalho era mais tranquila, eu voltei a estudar, voltei e passei para medicina. Pô, E agora eu vou fazer medicina. Falei, tô fazendo, tô no segundo período, Aonde você passou? faço no Ribeirão Rio, Caxias. Caxias, né? Ali mesmo sendo Caxias, né? Aí tô fazendo medicina, aí nesse meio tempo todo, Mas aí agora é isso que você quer de fato? claro, é isso que eu quero. Você sempre quis, na verdade. Sempre quis, irmão, eu tô com 37 Esporte anos. foi uma coisa que entrou na sua vida. O esporte é algo que minha mãe, eu conversando uma vez com a minha mãe falou, cara, quando você me falou que ia fazer educação física, que eu fiz outras duas faculdades, né? Fiz enfermagem, né? A gente fez uma loucura antes, né? Eu falei, isso aí que você tinha que ter feito, você gosta de criança, cara, não, você gosta do esporte. Só que eu fiquei com aquele lugar guardado na cabeça, eu falei, cara, eu guardei aquele sonho no coração. Deixou aquele no cantinho. Guardado, Não veio chegou buscar. esquecido. E hoje, cara, eu falo pra todo mundo, eu vejo, às vezes eu paro lá no campus, isso no primeiro período, eu parava no campus, ficava olhando assim, cara, eu tô vivendo meu sonho, sabe? Tô vivendo meu sonho. E pra mim é surreal, Legal. surreal. E aí volta um pouco ali tudo que eu tenho Então, eu quero da comentar medalha contigo, aí. eu vi que você trouxe algumas Sim. medalhas, troféu aí, de conquistas tuas, né, durante a vida aí do Sim. esporte. São, Você pode apresentar pra gente? são 3 aqui, né? Mas essa aqui eu ganhei, não sei pra cá, né? Essa aqui eu ganhei, toma aí, Gabriel. Eu ganhei disputando uma liga Treino melhor que ali em Cosme. É. Nessa época aí eu vou até agradecer, porque o Júlio lá, presidente, É um troféu, né? é um Legal, troféu. cara. A gente foi campeão do campeonato, né? Eu ganhei como melhor treinador e nessa época era no Maré 00, que era um time Janeiro de amador, 2019. amador, Antes da pandemia, né? antes da pandemia. E foi maneiro pra caramba, porque eu tive a oportunidade lá, e era um time massa também, um time de amigos deles lá. Onde foi? É ali em Cosmos, cara. Vai no Campo Grande ali naquela região. Não, ali é perto do Carioca Shopping. Ali em Vila Não, Vila Cosmos. Vila Cosmos. Sim. Perto do Carioca Shopping, Sim. atrás ali mais ou menos. Ah, E, pô, foi maneiro pra caramba. E aí foi meu campeonato de despedida. Inclusive, meu cunhado era meu goleiro. A gente deu uma foto de chorando. grande despedida. Pô, foi maneiro pra caramba. Até agradecer a oportunidade que o Júlio me deu. Fechou com chave de ouro. Agradecer meu cunhado, que foi meu goleiro, abraçou essa loucura. Tava em casa um dia, faltou um goleiro, liguei pra ele, ué, cara, tá fazendo o quê? Não, eu tô aqui, não, tô. É igual a agora, viagem. agora você tá fazendo alguma coisa, vem pra cá que eu tô precisando do goleiro. Foi igual pra viagem. Foi igual a viagem. Rápido. Quando ele viu, ele tava agarrando. Aí eu trouxe aqui também, Essa medalha aí. essa daqui é a medalha, A tua favorita. minha favorita. Essa de Minha qual favorita. campeonato? Essa do Mundial. Do Flamengo, né? Com o Flamengo. Na Arena. Com o Até Flamengo. pesada. É. Essa daí é minha favorita, essa daí, rapaz. Linda. Acaba o juiz apito final. Não sei se tu viu lá no meu Instagram, eu postei a foto. Federação Internacional de Futsal. Eu tô ajoelhado e a gente tá chorando pra caramba. É uma grande conquista, né, cara? É uma Chorando grande pra mundial. caramba. Essa aqui é pesada, Essa é né? pesada. Mas acho que, assim, essa daqui tem todo o contexto, né? Com o Flamengo. Tudo que você viveu, né? Eu posso dizer que eu sou campeão Sim, mundial. lógico. Né? E até que Vai. prova o contrário, eu sou campeão Não, mundial. você foi campeão né? mundial. E vivi ali, a gente fez parte da preparação, aprendi muito ali. Lá eu trabalhei com o Márcio, que é um grande nome no futsal, e ele hoje é da base do Flamengo também, Marcinho. Então, cara, assim, eu pude aprender bastante e pude botar em prática nessa daqui, que eu fui campeão foi um pouco antes, né? Foi em 2021. Essa carioca. Eu Tá no Carioca. Eu Mas pude colhido, botar sim. tudo em prática aí. E aí que eu falo pra você que entra o negócio do sonho. Que aí pra mim é onde eu tenho mais importância, que eu quero assim dizer, quando eu tenho meu trabalho tem um valor assim absurdo, porque eu tô trabalhando na base, tô trabalhando com garotos que me enxergam como um líder, Aham. que me veem como um vencedor. E cara, Com toda a tua experiência, né? é sensacional Você ser já- campeão com você essa viveu, molecada. né? Sabe, eu pude trocar ideia com eles ali e foi muito bom, cara, foi muito bom poder ser campeão com eles
E tem um negócio importante nessa medalha aqui, que foi o primeiro campeonato que eu fui campeão como treinador, meu pai estava na torcida. E aí já gostei mais, né? Eu dei essa medalha para ele, né? A medalha tá até suja, ó. Ele anda com a medalha no carro. É um presentão, né? Um filho. Pô, foi uma e assim, coisa, né, cara? Sim, Meu cara. filho, assim. E a gente trabalha com sonhos. Eu pude mostrar para aqueles moleques lá que, pô, os moleques são gente boa demais, que eles são capazes, né? E pude plantar uma semente ali. Cada um, né? Eu vejo ali, hoje em dia eu ainda acompanho alguns no Instagram, eu vejo que alguns ainda estão tentando, tem que tentar, né? Sub-15, 2021, os moleques estão tentando a bola ainda. Sei que é um caminho árduo pra caramba. Difícil, bem tranquilo, a gente muita sabe. gente já passou aqui, a gente sabe da história e é difícil É mesmo. difícil, cara. É difícil. Vamos dizer isso, Mas você tem, mas você tem que uma tentar, irmão. Sim, Você tá no E eu bolo. vejo o meu trabalho aqui muito mais fundamental nessa do Carioca aqui com os garotos do que no Mundial, porque aqui eu estou formando Homem, né? homem, né? Estou formando caráter, então Isso. minha palavra tem um sentido absurdo ali, então eu tenho que me policiar mais, eu tenho que ser o exemplo. O exemplo tem que arrastar, então eu vou me preocupar em estar no treino, ser o primeiro a estar no treino. Aqui sub-15 eles já estão beirando já profissional, irmão. Sim. Já sub-17 Você já pega- treina como profissional. Você pega aí os casos de hoje ainda, que. Sim. Para pegar até mais. Sim, mais pois atrás, é, o Vinícius Neymar, Júnior. Vinícius Júnior, né? O Neymar, Aqui profissional lá de 15, fora, 16 assim, anos. muito garoto. Então, assim, eu vejo aqui minha palavra com muita força, né? E eu tenho que tomar cuidado, porque da minha maneira que eu posso motivar esse moleque, eu posso botar ele para baixo. Sim, Então, lógico. cara, Esse é o. eu tentava gerir essa equipe da melhor maneira possível, né? E foi uma experiência do caramba. Eu tive outras experiências legais, mas essa daqui pra mim foi. E aqui eu agradeço ao Gandhi lá, que foi um cara que eu conheci no Flamengo. Veio de antes, a gente trabalhou junto no Flamengo, eu conheci ele um pouco antes, né, de ter jogado umas peladas juntos. É uma trajetória muito bonita. Ele me levou para ser treinador lá, Te ajudou, né? me ajudou a levar o treinador lá quando eu estava no Flamengo ainda. Ele, pô, preciso de você lá, e eu fui para lá e foi muito maneiro. A gente conseguiu ser campeão. Era um timaço, então também ser campeão era obrigação, ele botou uma pressão do caramba, isso que ele fez. Pô. E deu certo. Deu certo. Graças a Deus, a medalha veio. E, cara, agora hoje lá na medicina, assim, você pensa em trabalhar com esporte, sendo médico? Ou você tem algum objetivo na tua vida aí? Cara, é uma vertente, né? É um lado que eu vejo, sim, mas eu ainda estou esperando um pouco mais. Mas é um lado que me chama. Recente, né? Vamos Tá recente, isso. sim, tá recente ainda, mas é um lado que me chama a atenção, até porque Você já viveu tudo isso? estou vivendo tudo isso, Tá vivendo, sabe? Eu tive experiência no futsal também, eu tenho que agradecer. É bom a gente ser grato, né? Eu aprendi muito a ser grato. E eu agradeço, por exemplo, ao Fafá, que foi um dos caras que me levou para treinar no Maria da Graça, no Sub-20 lá. E, pô, foi uma experiência, eu pude jogar a federação do futsal, entendeu? Era um time bom também, a gente foi bem, perdemos, né? Acontece, não sei Só como, só um, ganha um. Em tudo, qualquer esporte, só não ganha. Tive a oportunidade de treinar lá com o Sub-20, treinar aquela garotada lá, que ainda é garotada, os moleques já estão 19, 18 anos, tudo maior do que eu, mas pô, né? Mas é garoto. E ele me deu essa oportunidade de treinar lá com eles e foi sensacional. E assim, dentro do futsal também eu pude treinar o Garnier e agradeço ao Fernando, que foram experiências únicas, mas apesar de amar o futsal, eu fui todo criado dentro do futsal. E trago o futsal para dentro do futsal. Eu trago algumas movimentações do futsal do futsal. É igual você falou lá no começo, né? Lá no começo o futsal veio por causa do futsal. Exatamente. E aí, pensando nisso tudo, todas essas experiências que eu tenho, cara, eu até me vejo de repente na beira do campo ali, Sim, o jogador machucou, aí vou Claro. lá, né? Eu acho maneiro estar nesse dia a dia de recuperação de atleta. É interno também, né? Sim, tá na recuperação do atleta. Agora você vê o jogador machucado, acho que eu conheço alguns que aí trabalham, né, nessa recuperação, fisioterapeutas e tal, que trabalham dentro do clube. No Flamengo mesmo tem o Gago lá, e às vezes ele posta que recuperou um atleta e a gratidão desse atleta por ele ter recuperado. Acho que isso também é sensacional. Você poder fazer esse cara jogar, sei lá, a gente Às vezes o cara desacreditado. sei lá, você vê o caso do Bruno Henrique, por exemplo, o cara desacreditou dele com o tempo comparado E emocionante, voltou e é um domingo, cara, e acho que é isso.
Acho que aí vai de conta que eu comecei lá atrás, que era quando eu trabalhava, era recuperando atleta lá no Fluminense. Os caras que se machucavam, a gente, pô, e muitas das vezes ali, irmão, não tava nem recuperando o físico dele, tava recuperando só a saúde mental dele. Que eu batia um papo com ele, tentava jogar esse cara pro alto. Eu dava os presinhos mágicos. E aí, era Aguinhas. exatamente, aí tu, pô, era o mental do cara que tava indo embora, tu via que fazia uma diferença. Bacana. E eu vejo por esse lado. Acho que é uma vertente que eu vou olhar com carinho, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Tá muito recente. E cara, fala o quê? Qual era a pergunta? Não, eu perguntar se queria deixar um abraço pra alguém. Eu queria só perguntar antes se tinha alguma. Como é que era essa resenha de futsal assim, de vestiário? Tinha com essa galera? Porque assim, no campo a gente conhece muito, a gente vê, por exemplo, mais famoso, né? Pandeiro, pagode. Pô, tinha. Como é que é essa resenha? Claro que tinha. Pai, a gente, eu lembro de viagem, os caras viajarem, música pra caramba, daqui a pouco os caras botaram lá na frente assim, aquele ônibus, televisão, Playstation, pô. Começaram a jogar, eu falei, caramba, os caras estão fazendo maneira. Eu não consigo, porque eu fico enjoado. Mas resenha tem pra caramba. Tem muito. É o mundo da bola, irmão, esquece. É muito esporte, É o mundo da bola, não tem como, é resenha. E assim, tem muitos que ainda estão tentando ser jogadores e tal. Tem muitos que, por conta do futsal, conseguiram ser, o caso do Chay. Que foi depois, né? Que veio do futsal. Aí eu tenho lá que trabalhou comigo, que foi no Flamengo, agora tem o Netinho, que tá no Botafogo de São Paulo. Teve um que fez do Grêmio, que fez teste com o Renato Foi o- Rocha, mas voltou, né? Sim. É o pivô lá, esqueci. fugiu o nome também. É o Kelvin. Kelvin. Fez lá, aí você vê. Tem mais gente, irmão. Aí o próprio. Tem o Lucas Santos também, que foi pro Botafogo lá. Então, são caras que estão indo da bola, né? E hoje em dia, cara, tá muito mais profissional a parada. Então, tem as pessoas que vivem disso, eles estão trazendo jogadores para isso. O Jorge Henrique, se não me engano, também voltou a Jorge Henrique tá jogar, jogando. né? Tá jogando. E aí, os caras trazem isso. O Léo Moura, há pouco tempo atrás. Léo Moura foi pro Resenha, Zé Roberto jogou Resenha, jogou Mundial com Resenha, jogou o Léo Moura. Com a gente lá, jogou o Rodrigo Mendes, que pô, que esse cara. Pô, o cara é fora de série. Caraca, tá maluco. O cara é fora de série, o Rodrigo Mendes. E já é um movimento antigo, né? Porque eles teve até campeonato que tinha uma era que tinha que ter um profissional e eles botaram isso. Até é uma maneira de dar mais visibilidade pro projeto, né? Os patrocinadores também, né? E também é uma maneira que tem isso tudo, tem a resenha, né? Tem a resenha, ser campeão, pô, tu acha que quando a gente foi campeão mundial? Já foi campeão mundial do feminino e do masculino, tu acha que não teve resenha? Quase duplo. Pelo amor de Deus, coitada do presidente. Quer deixar um recado para alguém especial aí? Eu já agradeci para todo mundo, né, cara? Fialha. Agradecer mais o Fialha aí, mais um pouco. Convidar ele para vir aqui bater um papo com você. Seja bem-vindo, hein? A casa tá te esperando. Com certeza. Agradecer os atletas que passaram esse perrengue comigo aí. Hoje eu tô no Bangu de novo lá, nessa correria. Lógico que eu acabo não estando da maneira que eu gostaria, por conta dessa vida do tempo, mas tentando dar o meu melhor lá e agradecer a todo mundo, acho que é ser grato a esse período que eu tive dentro do futebol e agora tá pronto para o meu novo ciclo. Da próxima vez vocês vão me chamar aqui pra gente falar sobre medicina esportiva. Tá combinado. Fechou. Tá combinado, né? Então, beleza. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aí mais um episódio do Fala Aí. Hoje trouxemos o Thiago aí, como vocês viram, contou toda a trajetória dele no futsal, com passagem por Vasco, Fluminense, Flamengo, como treinador aí, profissional também em outros clubes. Não deixe de se inscrever lá no nosso canal para poder acompanhar nosso conteúdo semanal. Não deixe de compartilhar o vídeo, deixar o like, comentários, enfim. O vídeo vai sair, a gente vai mandar o link para vocês. E é isso, muito obrigado aí a todo mundo e até a próxima.